A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Carlos Cardoso para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre essa crise no Oriente Médio e os protestos no Irã. No último vídeo que eu divulguei aqui no canal, eu estou falando sobre a desestabilização do Irã, que é o inimigo número 1 de Israel, para o acordo de paz ser colocado em prática. Parece algo incrível e muitos aderem isso a uma teoria da conspiração, mas não é teoria da conspiração. Eu sempre digo que não existe a teoria da conspiração, mas existe a conspiração. Todos que entendem um pouco de todo esse sistema globalista está vendo ser colocado em prática um programa de governo único, moeda única, de religião única e uma questão muito forte acerca de Israel no cenário mundial. E todos sabem que toda essa guerra começou a se desencadear dia 2 de dezembro, quando Israel apresenta o seu gás à Itália, à Europa, para abastecer a Itália com gás natural. Israel agora nas colinas de Golã tem petróleo, Israel agora tem gás, Israel não produz diamante, mas é o maior vendedor de diamante do mundo. E nós sabemos que Israel, então, está em foco no cenário mundial. E agora, Israel tem um inimigo mortal chamado Irã, que o desejo deste povo é exterminar com todos os judeus da face da terra. Então, no dia 2, Donald Trump manda matar o líder do exército iraniano e, através da morte, agora começou os ataques do Irã contra as bases americanas, mas eles deixaram o calcanhar de Aquiles, o cavalo de Troia, que foi a morte dos 173 passageiros que o Irã admitiu ter lançado um míssil para matar aquelas pessoas. E agora está aí toda a mídia mundial anunciando que o povo do Irã foi para as ruas e está protestando contra o governo iraniano. Então é uma potência que, biblicamente, meu irmão, e provavelmente Daniel da Bíblia, ele traz muitas revelações apocalípticas de dentro do reino da Pérsia, que é o Irã hoje. Isso é interessante para quem estuda escatologia, porque Daniel, sendo um cativo, ele participa do reinado de Dário, que foi o líder do Irã, né? O líder da Pérsia. E a Pérsia, os medos e os persas foram dois reinos unidos, que está ligada à estátua de Daniel 2, os medos e os persas, eles governam o mundo após a queda da Babilônia, é os braços e o peito da estátua de Daniel 2, e é também o urso de Daniel capítulo 7. Então a Pérsia, o Irã, que é a Pérsia do Antigo Testamento, está muito relacionada à profecia, e veja que o profeta Daniel, muitas dessas visões dos animais, da estátua de Nabucodonosor e toda essa questão profética, Daniel teve muita revelação escatológica para nós, inclusive as 70 semanas que está determinado sobre Israel de dentro da Pérsia. Olha que coisa tremenda, que revelação tremenda. E agora nós estamos vendo que as revoluções no Irã vai gerar a queda do poder do Irã para que o acordo de paz seja assinado. E veja que o primeiro-ministro Netanyahu, o governo dele vai até o mês de março, e agora já está saindo na mídia americana que eles querem o acordo de paz antes da saída de Netanyahu do governo de Israel. Se ele permanece, se ele vai perder, mas antes das eleições de Israel, eles querem assinar o acordo que vai trazer a paz para a construção do terceiro templo. E então agora eu quero que você veja comigo, o Irã cai, o acordo de paz é assinado, o templo vai começar a ser erguido, provavelmente esse ano,
E dia 14 de maio, veja bem, começa por aí, acordo de paz, todo o acordo para o templo ser erguido, e dia 14 de maio o Papa Francisco se une com o poder político mundial para salvar o planeta do aquecimento global. Então todo esse cenário, ele chega a ser até assombroso, meu irmão, porque isso está nos revelando que o império das trevas está influenciando a mídia, os governos e o diabo. Ele sabe que tem pouco tempo. Tudo isso está relacionado ao livro do Apocalipse. O templo e o acordo de paz para a construção do templo é totalmente relacionado à entrada do Messias de Israel para governar o mundo do templo. A Bíblia diz em Daniel 9:27 que o anticristo vai profanar o templo, e a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 4, que o anticristo vai se sentar nesse templo e vai ser adorado como um Deus de dentro desse templo. Então agora eu deixo uma palavra de alerta a todos os irmãos. Cristo está às portas. Tudo nos mostra que a qualquer momento a trombeta vai tocar para a ira de Deus se manifestar sobre o planeta. Queridos, em nome de Jesus, eu tenho falado muito sobre isso. Reúna a sua família e busque a presença de Deus dentro da tua casa enquanto é dia, porque a qualquer momento nós veremos Jesus como Ele é. E priorize a salvação da sua família nesses dias. Fique com essa breve meditação e entenda que as revoluções no Irã gerarão a perca de força, a desestabilização do Irã, para o acordo de paz ser assinado, e já está em pauta de ser assinado antes das eleições de Israel para primeiro-ministro. E isso prova o quão perto eles querem esse templo de Salomão erguido para a entrada do Messias, do anticristo. Tudo nos mostra que a trombeta vai tocar a qualquer momento. E eu quero me assentar nas bodas do Cordeiro ao seu lado, do lado de Abraão, Isaque e Jacó. Medite em tudo que eu falei, porque a Bíblia está se cumprindo. Deus te abençoe. Grecia, Israel y Chipre firmaron un nuevo acuerdo. El objetivo, la construcción de un ducto submarino que con una extensión de 1.900 kilómetros haga posible el envío anual de al menos 10.000 millones de metros cúbicos de gas procedentes del este del Mediterráneo, con destino al territorio europeo. Esta es la séptima reunión trilateral, pero es histórica porque lo que estamos haciendo ahora es mejorar nuestra asociación a niveles más altos para suministrar energía en Europa e intensificar nuestros propios intereses comunes. Este día será recordado. Aunque el acuerdo es celebrado por los ministros de energía de dichas tres naciones, Turquía continúa oponiéndose al proyecto, que tendrá un costo inicial de cerca de 7.000 millones de dólares. Comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, o general Amir Ali Ahijad, assumiu em nome da sua unidade total responsabilidade pelo abate acidental do avião comercial ucraniano. O meia-culpa foi feito durante um discurso transmitido pela televisão estatal. Uma hora antes, o líder supremo do Irão apresentava as condolências às famílias das 176 vítimas mortais da queda da aeronave da Ukraine International Airlines em Teherão. O Ayatollah Ali Khamenei pediu uma investigação ao sucedido e o apuramento das responsabilidades. As Forças Armadas iranianas e o próprio presidente Hassan Rouhani tinham reconhecido este sábado que acidentalmente abateram o avião. O presidente do Irão dizia ter-se tratado de um lamentável e imperdoável erro humano. A aeronave tinha partido da capital iraniana rumo a Kiev, caiu pouco depois de descolar. As 176 pessoas que seguiam a bordo morreram. Os militares iranianos dizem agora que confundiram o avião comercial com um alvo hostil, depois de terem lançado um ataque com mísseis balísticos contra duas bases que abrigam tropas dos Estados Unidos no Iraque. O avião foi abatido por mísseis iranianos no meio da crescente tensão decorrente do ataque aéreo dos Estados Unidos, que matou o principal general do Irão, Qassem Soleimani.
Milhares de manifestantes saíram às ruas nesta sexta-feira no Iraque para protestar contra o Irã e os Estados Unidos. Os recentes ataques no território iraquiano ameaçaram mergulhar o país no caos. A mobilização de hoje relança uma revolta sem precedentes no Iraque, ofuscada recentemente pela escalada de tensões entre os dois patrocinadores de Bagdá. Houve protestos na capital e em várias cidades do sul. Há vários dias foram feitas chamadas para relançar o movimento social, iniciado em 1º de outubro. Há mais de 3 meses, os iraquianos denunciam seus líderes, acusados de serem incompetentes e ladrões. O Iraque é o 12º país mais corrupto do mundo, segundo a organização Transparência Internacional. A classe dominante não consegue chegar a um acordo para nomear um substituto para o primeiro-ministro Adel Abdelmahdi. O movimento foi pontuado pela violência e reprimido pelas forças de ordem. Desde o início dos protestos, cerca de 460 pessoas morreram, quase todas manifestantes, e mais de 25 mil ficaram feridas.